Olá, olá! Estamos voltando com o Coopcast, com o apoio do Estúdio Onda, que tem nos acompanhando já desde o início, e hoje com um momento especialíssimo. Nós estamos no município de Santa Rosa, no espaço do Sicredi União, que está comemorando 110 anos, um século mais 10, e que temos a gratíssima satisfação de estarmos aqui com Dr. Fernando Dallagnese, que foi presidente deste próprio Sicredi, hoje é o presidente do Sicredi Participações, do conjunto de todo o conglomerado Sicredi Nacional, que, aliás, está em todos os estados do país e no Distrito Federal. E também estamos inovando uma questão no Coopcast, que estamos em 3 pessoas hoje também, com a importantíssima participação de Márcio Porte, que é o presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. Quer dizer, é aí onde é que está a maior parte ainda hoje das cooperativas do sistema Sicredi. Então, é uma alegria muito grande para o nosso podcast, e também essa é uma oportunidade única para que a gente, ou muito particular, para que nós possamos, o nosso internauta possa conhecer um pouco mais dos ideais cooperativistas do cooperativismo de crédito, e também da trajetória desse sistema, que já tem mais de uma centena de anos, que começou lá com o padre Theodor Amstad, em que nós vamos conhecer um pouco mais. A primeira pergunta que eu lhes faço é: como é que o cooperativismo, como valor, como vida, entrou nas suas vidas, Quer dizer, qual é o caminho que vocês percorreram e qual é o valor que o Sicredi, o sistema Sicredi, tem para vocês como um sistema cooperativista de crédito que tem uma importância muito grande no sentido de financiar o desenvolvimento do país. Boa tarde. Boa tarde ao seu, boa tarde demais que estão com nós neste momento. Quanto à tua pergunta, no meu caso, eu trabalhava bastante com a cooperativa do ramo agro e acabei sendo o jurídico naquela época e me envolvi naquele momento em que a FECOTRI chamou todas as cooperativas do ramo agro para nós começarmos a fazer um trabalho de desenvolver cooperativas em todas as sedes das cooperativas do ramo agro. O presidente, na época da FECOTRI, era o Jarbas Pires Machado, e o vice-presidente era o Mário Guimarães. Ele assumiu neste momento, e ele era funcionário do Banco do Brasil aposentado, então ele conhecia bastante o setor bancário, e ele se apaixonou aí pelo cooperativismo de crédito. Teve um papel muito fundamental nessa construção, Tinha as cooperativas remanescentes, e ele começou a procurar as cooperativas, estudar, e viu ali uma oportunidade de nós estar mais próximo até das cooperativas do ramo agro, fazendo o lado financeiro, que as cooperativas do ramo agro cuidavam mais do grão mesmo, da atividade primária. Então, a minha aproximação foi participar da constituição da cooperativa Credivoz, que nasceu junto à Cotrivoz, onde é consultor jurídico. A Credivoz foi a cooperativa de crédito. Como nasceu outras, Cotriza, Crediza, Cotrimaio, Credimaio, Contu, Credituva. Eu, aos meus 18 anos, me associei na Credipel, a cooperativa de crédito pestanense limitada, E isso, eu me aproximei ali deu continuidade, e até hoje, não mais na cooperativa, que tem sede hoje em Santa Rosa, mas sim na Central Sul-Sudeste, e agora, então, no Conselho
de participação aí da Sicredi Participações S.A. E como, digamos assim, como é que o senhor enxerga o cooperativismo como um valor para a sociedade? Como é que com toda esta sua trajetória? O cooperativismo ele tem uma preocupação muito grande com os associados, né? Porque ele entende que o associado forte, cooperativa forte. Então, ele não olha somente o associado como um negócio, ele tem um propósito nesse olhar de ajudar o associado conseguir se desenvolver a sua atividade. Tem alguns que não tiveram nem oportunidade até o momento com os bancos tradicionais, vêm para o cooperativismo, onde é atendido, é acompanhado, e isso faz desse associado depois uma pessoa esclarecida, inclusive não só quanto ao cooperativismo, mas também quanto aos seus negócios, porque ele aprende ali também, junto com os colaboradores do próprio Sicredi como um todo, como se fossem alguns consultores. Olha, esse momento não é bom para isso, esse juro é muito alto para essa demanda que tu tem que buscar um empréstimo mais alongado, esse é muito curto prazo, tu não consegue pagar, esse negócio não é viável. Então, o Sicredi tem esse olhar para o associado de fazer do associado um associado de sucesso, né? E isso nos aproxima do associado, porque ele se sente bem com esse relacionamento que a cooperativa tem através dos seus coordenadores com as demandas que ele busca junto à sua cooperativa. Cumprindo com uma das questões fundamentais do cooperativismo, que é uma associação de pessoas com determinados fins econômicos. Né? Bom, nós temos também aqui a presença de Márcio Porte, que é o presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, todo o sudeste do país, e também já me sopraram, né, que a sua vida profissional se confunde com o sistema. Então, seja bem-vindo. E um pouco isso também, né? Fundamentalmente, quer dizer, como é que o cooperativismo corre nas suas veias, né? No seu dia a dia e no seu projeto junto a esse belíssimo sistema de crédito. Pois bem, bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade, né, Alfredo, da gente poder contar um pouquinho dessa história. Justamente aqui nesse local importante, nesse dia importante, que é os 110 anos da Sicredi União. Eu ingressei na cooperativa em 92, então já são aí 31 anos de Sicredi, e começou com minha mãe levando currículo, na época, na cooperativa, na então Cooper Rural, porque ela dizia que precisava arranjar uma ocupação para esse rapaz que estava em casa, estava vadio em casa, como ela dizia, né? Estava incomodando, né? E eu já tinha feito estágio em outra instituição financeira naquele momento, tinha tido 2 anos e meio de experiência. E aí acabei entrando na cooperativa, entrei no Sicredi, entrei como caixa. Lá na pioneira, né? Isso. Primeira cooperativa de crédito do Brasil. Exato, eu sou natural de Nova Petrópolis e ingressei na cooperativa justamente lá em Nova Petrópolis, né? E aí acabei passando por várias oportunidades, como encarregado de posto de atendimento, que é como a gente chamava na época. Depois trabalhei na carteira de crédito, também em gerência de controladoria, superintendência. E também assumi como presidente da cooperativa no momento em que o presidente da cooperativa faleceu durante o mandato. E o fato de ter vivenciado na pioneira, sempre estive muito próximo dessas questões históricas, né, de conhecer as falas, né, a participação do padre Amstadt em todo o contexto que havia lá na região. E quando a gente fala da importância do cooperativismo, aí a gente pode buscar desde lá da Europa, né, o início das primeiras cooperativas. Os precursores, eles queriam dar melhores condições de vida para as pessoas. E é ainda isso que a gente percebe no cooperativismo, né, como as cooperativas levam, principalmente para pequenas e médias cidades, o desenvolvimento, o olhar para a educação, para a cultura, esporte, questões financeiras, segurança. São tantas as pautas que o cooperativismo se envolve hoje. E isso casa muito quando a gente fala o vínculo do CNPJ com o CPF, né? Do Sicredi com o Márcio, onde é que está o link?
é justamente poder fazer essa diferença em pequenas localidades, pequenos municípios. Claro que hoje o Sicredi também está em grandes cidades e a gente hoje consegue já levar também o desenvolvimento que a gente percebe no interior também para as capitais, para o mundo urbano, eu diria assim, né? Então o cooperativismo, de fato, ele faz parte hoje da minha vida porque está muito conectado com os valores pessoais, né? A gente fala no Sicredi de construir prosperidade. Infelizmente a gente se enxerga muito nisso, né, Fernando? Está muito ligado com o nosso trabalho diário, né? Com essa entrega que as cooperativas também fazem. Eu acho que eu estou em frente a dois homens que fazem parte dessas cooperativas remanescentes, né? E como no processo de ocupação, talvez eu acho que é uma valorização que eu sempre gosto de fazer, as segundas e terceiras gerações dos nossos imigrantes, elas compraram as suas terras, quando foram ampliando as propriedades, com o financiamento das caixas rurais, que eram poupanças locais, né? Então, eu acho que isso ainda se faz presente no sistema, e aí, à medida em que ele tem esta relação muito mais próxima, né, com o seu associado, e nessa perspectiva que o senhor colocava, tem que busca a prosperidade dos seus associados. Quer dizer, muita gente, muitas pessoas ainda identificam o Sicredi, muito o sistema, como o rural, né? Quer dizer, eu participei das assembleias de decisão para que fosse de livre associação, né? Como associado. Como é que estão, digamos assim, em termos de planejamento de futuro, a expansão e qual é o foco de associação hoje do sistema como um todo, já que vamos olhar um pouquinho de uma forma um pouco mais ampla, né? Qual é a vossa leitura de vocês com relação a isso? Então, eu inicio. Primeiro que essa questão do rural ela é muito forte, né? Muitas pessoas dizem isso. Puxa, o Sicredi é rural, por conta disso não me sinto convidado a participar. Mas existe uma importante reflexão. Hoje, olhando o Rio Grande do Sul, vamos falar daqui, 40% do PIB é oriundo do agronegócio. Então, ter uma instituição financeira que tenha a vocação para o agro é algo que nos enche de orgulho. Esse é um primeiro aspecto, porque o agro é quem movimenta a economia de fato do Rio Grande do Sul e mesmo uma parcela que não é movimentada pelo agro é influenciada pelo agronegócio. Com certeza. E o Sicredi hoje, em quantidade de operações liberadas nos últimos planos safra, nós temos quase 50% de todas as operações de crédito do Estado, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. E você falava, né, Alceu, do financiamento das terras, lá dos nossos antepassados, né? Tem uma história muito interessante que muitas vezes a gente desconhece, que houve um projeto do governo federal, isso lá no início dos anos 1900, de construir estradas de ferro saindo de Porto Alegre e indo a São Paulo. Isso. Só que antes de ir a São Paulo, ela vinha a Santa Maria, de Santa Maria subia a Cruz Alta, de Cruz Alta fazia uma ramificação para essa região que nós estamos agora. Passo Fundo. Isso, voltava a Passo Fundo e cruzava Santa Catarina. E essas empresas que ganharam o direito de fazer a concessão da estrada de ferro, em contrapartida, porque não era um projeto viável financeiramente para elas, elas ganharam áreas de terra ao longo da estrada de ferro. E aí o passo seguinte é como é que a gente vende essas terras? E aí surgem as cooperativas. Então, uma história bem interessante, porque quando a gente vincula as estradas de ferro com o financiamento feito pelas cooperativas, a gente poderia dizer que nós estamos hoje aqui em Santa Rosa, né, vendo essa prosperidade, graças às cooperativas e graças às estradas de ferro. Então, por vezes a gente não valoriza essa história, não conhece essa história, mas é uma história muito bonita aí, que justamente tem muito a relação com o cooperativismo. Olha aí, essa para mim é absolutamente nova, por mais que a gente tenha estudado bastante. Então, o presidente Márcio, ele é um pesquisador, é um estudioso, tem livros que ele escreveu, então ele buscou a fundo realmente e as fontes são essas mesmas. Mas o Sicredi, quando ele tomou o seu desenvolvimento ali em 81, 82,
criar novas cooperativas, todas elas nasceram como cooperativas de crédito rural. Sim. Então era segmentada. Somente em 2003 que se transformou em livre admissão. Então, até este momento, se nós não tivéssemos um associado, não tivéssemos uma propriedade, podia ser até um advogado, um médico, desde que tivesse atividade primária, ele poderia ser sócio dessa cooperativa. Com a livre admissão, aí sim, aí ninguém mais segurou o Sicredi, porque daí ele entrou no meio urbano, e aí ele avançou e tem esse crescimento aí, numa crescente. Um crescimento maravilhoso. E acho que tem, historicamente, a gente também que comenta que houve um momento, por que as caixas rurais e as cooperativas remanescentes sofreram tanto, estavam numa situação bem complexa, né? Porque houve uma decisão de governo na década de 1960, em que passou praticamente todo o sistema financeiro para o Banco do Brasil, para os bancos públicos, no caso, né? E as cooperativas ficaram com um espaço muito pequeno, né? Eu tenho uma sensação que, a partir da criação do trabalho de vocês, quando criaram, a partir da consolidação e do processo de livre associação, as nossas autoridades monetárias passaram a ver o sistema de uma forma diferente, né? De uma forma de acolhê-lo e de contribuir para o seu crescimento. Essa relação, não de governo, mas de Estado, né? Com relação ao sistema, também mudou. E como é que... eu acho que ele tem uma importância para o cooperativismo, né? Não que o Banco Central faça uma tutela, mas ele acompanha, né? Isso, para o cidadão e o associado, dá segurança. Concordam comigo? O Banco Central hoje ele é o órgão fiscalizador e regulador, né? Então, tem um olhar do Banco Central para as cooperativas, né? Nenhuma cooperativa hoje pode ficar fora do fundo garantidor, que é o FGCOP. Isso. Então, isso nos compara à mesma segurança dos bancos. E o Banco Central acompanha isso. E, dia a dia, as assembleias, as eleições, se não é de acordo com os normativos, não é homologado, pode fazer assembleia de novo. Então, tem todo um trabalho de seriedade, de organização e de acompanhamento. E isso nos dá segurança para o associado das cooperativas de crédito, que de repente em alguns outros ramos não tem, né? Então essa é uma vantagem que o cooperativismo de crédito tem. E nós mesmos, ainda assim mesmo, né, Márcio, a gente cuida muito da transparência. Se tá bom, se tá ruim, porque a transparência cria uma cultura de confiança. E o cooperativismo de crédito, ele vai muito na confiança, porque se nós tirar um prejuízo de margem, é muito pior para nós do que um prejuízo financeiro. Financeiro, tu vai atrás e recupera. O prejuízo de margem, para tu recuperar ele depois, é muito difícil, demora muito. Então, se cuida muito isso, a questão da seriedade, da transparência e aberto, né? Até pode uma cooperativa ter um prejuízo, de repente. Nós temos fundos garantidores nossos no sistema também, porque o FGCOP é de todos os sistemas. Nós, assim mesmo, temos aí o Fundo Garantidor Regional, que fica vinculado às centrais. No caso aqui, a Central Sul-Sudeste, o Márcio é o presidente. E tem também o Fundo Garantidor Nacional, onde a gente coordena, então, lá pelo nosso centro administrativo, através da nossa Sicredi Participações S.A. O Fernando comentou um pouquinho sobre o Mário Curillo Guimarães, que era vice-presidente da FECOTRIGO, e o Mário teve um importante papel ali em 1980 ao convencer o Banco Central de que deveria ser criada uma nova central de cooperativas no Rio Grande do Sul para preservar a história das cooperativas Raiffeisen remanescentes, como é o caso aqui da Sicredi União, né, que carrega aí o CNPJ vindo de Cerro Largo.
E essas cooperativas remanescentes, elas passaram por maus momentos nas décadas de 60, 70, em parte até na década de 80. E a partir da década de 90, o Banco Central começou a acreditar um pouquinho mais nas cooperativas e foi a cada pouco liberando algum avanço na legislação. Então o Banco Central, ao perceber que as cooperativas faziam um trabalho sério, ia lá e liberava um pouquinho a mais de direitos para as cooperativas. Daí as cooperativas faziam aquilo que o Banco Central permitia e um pouquinho mais, elas já iam um pouco adiante. Quando as cooperativas já tinham ido um pouco adiante, iam lá bater na porta do Banco Central e diziam, olha, nós nos comportamos, digamos assim, né? Fizemos aquilo que vocês permitiam, mas nós já testamos um pouco mais. Quem sabe vocês reconhecem esse um pouco mais? E assim foi indo o avanço, e quando a gente fala da livre admissão, lá por 98, que foi 5 anos antes da lei da livre admissão, então 5 anos antes, as cooperativas já estavam avançando devagarzinho no mercado urbano. E aí, passado esse período não vou chamar de testes, né, mas de experimentação, o Banco Central reconheceu, ok, vocês sabem trabalhar no mercado urbano, e foi liberando, então, os avanços. Então, hoje nós temos, de fato, no Banco Central um grande aliado. O Banco Central enxerga nas cooperativas uma instituição financeira que traz um modelo mais justo, mais ético, mais inclusivo, né? Trabalha a bancarização, está presente em pequenos municípios no interior, muitas vezes onde os bancos não estão. Então, hoje o Banco Central é de fato um ente muito importante, né? Uma parte importante do cooperativismo, porque ele está próximo das cooperativas, diferente de como foi lá na década de 60, em que, aí por um contexto de governo, o Banco Central impôs várias restrições ao cooperativismo. Então hoje a gente vive um momento bastante importante, e se a gente tem esse crescimento todo, e aí eu diria assim, nos últimos 20 anos, as cooperativas crescem em média 20% ao ano. Num país em que o PIB fica em 2%, 3% ao ano, as cooperativas crescem 20% ao ano. E durante a pandemia, nós vimos crescimentos em algumas cooperativas, por vezes em alguns estados, de 50% num ano, 30% no outro ano. E aí é interessante a gente lembrar da origem, né, de novo, do cooperativismo. As cooperativas surgiram em cenários de crise, de problemas, né, fomes, estiagem. O cooperativismo se fortalece na crise. Exatamente. E durante a pandemia não foi diferente. Então nós olhamos hoje ainda ao meio-dia os números da Sicredi União, e ela cresceu de dezembro de 2019 a dezembro de 2021 em torno de 65% em 2 anos. Então, o cooperativismo se fortalece em períodos de crise. Se fortalece, e a credibilidade e a confiança das pessoas nesse processo. E o que o senhor dizia sobre os avanços de passo a passo do Banco Central, eu, como associado, sou testemunha, né? E eu me lembro que uma das decisões na minha cooperativa, que foi pesada para ser tomada por parte dos associados, foi a cooperativa botar a mão no bolso na criação do Banco Sicredi, tá? Porque elas ainda não estavam muito suficientemente, estavam capitalizadas, mas elas tiveram que depositar um dinheiro morto no Banco Central, né? Então, quando a gente começa a olhar isso, o esforço das comunidades, né, que abriram mão de deixar circular aquele recurso que era local, que essa é uma coisa fundamental também do cooperativismo de crédito, né? Que os valores que a poupança, os valores que circulam numa determinada cooperativa, eles fazem com que o desenvolvimento daquela comunidade aconteça, né? Eu acho que esse é um dos maiores valores do sistema, né? Eu queria levantar uma outra questão, né, duas questões que estão, digamos, no ar em termos do cooperativismo, e elas vêm se fazendo presentes. Uma delas é a questão da intercooperação, né? Nós temos aqui um universo, e principalmente o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se nós olharmos o próprio censo agropecuário de 2017,
o cooperativismo está concentrado nesses 3 estados, né, no Brasil, diferentemente do que do Nordeste e do próprio Sudeste de São Paulo e tal, né? Nós temos a concentração do cooperativismo está aqui. Às vezes a gente tem uma impressão que o cooperativismo também está conversando um pouco entre si, entre os ramos, né? E eu acho que, na minha opinião, um sistema de crédito teria condições de conversar com todos eles. Como é que os senhores veem essa questão da intercooperação, cooperativa ajudando cooperativa? Eu acho que o importante é começar dentro do ramo de crédito mesmo. Nós temos aqui em Santa Rosa, tem Sicredi, tem Sicobi, tem Cressol, tem Unicred. E às vezes tem sobreposição de entregas que tem custo e que poderia ser feito em conjunto. Tem produtos e serviços também. A gente está trabalhando isso, agora uma semana atrás teve todo um seminário em Brasília com o Banco Central do Brasil, onde se fala muito da intercooperação do balcão para trás. Do balcão para frente a gente vai ser concorrentes. Numa esquina vai ter o Sicredi, na outra vai ter o Sicobi, o Cressol. Mas o importante é nós começar a construirmos juntos produtos e serviços que vão reduzir esse custo fixo e que o associado vai ter um diferencial olhando o mercado como parâmetro, olhando os bancos tradicionais. Aí, entre as cooperativas de seus ramos, né, já existe um pouco mais. Eu vejo que não tem para atender em questão o ramo agro. A gente, às vezes, não tem a necessidade que aquela cooperativa do ramo agro de tomador, de demanda de recursos, que a gente não pode abraçar por inteiro. Mas já existe, e agora na 196, que é a lei complementar, vem a sindicalização de créditos. Então podemos se reunir hoje, 2 ou 3 cooperativas do Sicredi, para atender uma demanda maior que uma só não teria como atender. Sim. Então, a poder atender não só as do ramo agro, como a da infraestrutura também, que demanda bastante recurso. A questão de educação já não é tanto trabalho também, mas a de saúde, aí já tem também uma parceria boa com a própria Unicred, Unimed, se fala. Sim. Mas também, quando tem alguma demanda, o Sicredi já atende, porque só fica ali na necessidade do que a Unicred não atendeu a Unimed. Mas é mais fácil, eu acho, que nós nos atender em parcerias entre os ramos do que nós trabalhar a nossa aproximação entre os nossos sistemas do cooperativismo de crédito. E não parece, mas todos perdem dinheiro. E sim, o associado paga por isso. O desenho idealizado lá na década de 80 e foi defendido na época pela OCB era que cooperativas agropecuárias estivessem conectadas com cooperativas de crédito. Sim. Em cada estado haveria uma central de cooperativas de crédito, então as cooperativas de crédito se uniriam em uma central, uma confederação em nível nacional e um banco cooperativo. E a lógica que se desenhava era que houvesse um único sistema cooperativo. Na época o nome era Sicredi, inclusive. Com o passar do tempo houveram dissidências, né? Então surgiu Sicobi, Unicred, Cressol, outros sistemas cooperativos também. Mas é bom a gente lembrar que o desenho original era um único sistema conectado com as cooperativas agropecuárias, e as cooperativas de crédito elas têm a possibilidade de serem o elo de ligação de todos os ramos, porque todos os ramos têm necessidades financeiras e as cooperativas têm essa condição, né? É o único ramo do cooperativismo que tem produtos que atendem a todos. Então é uma pauta que está constantemente em discussão. Infelizmente ela prospera pouco. Deveríamos conseguir prosperar mais. Como disse o Fernando, quem paga essa conta é o associado. Se nós apresentássemos para o associado
o custo de duplicidade dos sistemas de crédito cooperativos e perguntássemos para o associado o que ele deseja, se é um único sistema ou da forma como está colocado hoje, e apresentando custos, possivelmente o associado diria, Claro. faz mais sentido termos uma única estrutura, porque quem paga a conta de fato é o cooperado. Em havendo vários sistemas de tecnologia, os 2 bancos cooperativos, existe uma duplicidade, ou às vezes até mais, né, sombreamento de produtos, serviços de tecnologia, de estruturas. Então, se olharmos a longo prazo, né, a Alemanha é um modelo muito interessante de se olhar. Na Alemanha, nós temos vários sistemas cooperativos, que seriam como aqui no Brasil, o Sicredi, o Sicob, o Unicred, existem eles convivem Sim, harmoniosamente, mas a retaguarda deles é única. é único. Então, aí está eventualmente o ganho que nós podemos almejar para o futuro, olhando o modelo alemão, mantermos a nossa identidade local, cada sistema com a sua marca, mas que se ganhe na estrutura de retaguarda. Acho que esse é um desejo para o futuro. Não sei se nós vamos chegar a ver esse modelo, né, Fernando? Mas deveriam sim ter como uma meta de futuro, que seja em 2040, 2050, mas um dia chega que lá. essa data chegue. Proporciona competitividade ao sistema e resultado para ao associado. Só para complementar a questão do próprio banco, tem um banco Sicredi e um banco Sicob hoje. Hoje o número de compensação tu pode fazer até por uma central. Tem produtos e serviços que ainda é de banco. Sim. Mas porque já que uma Aeros não tem banco, uma Unicred não tem banco, uma Cresson não tem banco, por que nós não poderíamos unir esses 2 bancos num banco, atender toda a demanda de todos os sistemas que estão junto, precificando, conforme tu utilizaria o banco, tu pagaria por isso. Paga o serviço que está usando. Não ele. precisava ter 2 bancos, né? A gente até, às vezes, confunde nós, né? Não, um banco. Não, a gente não é banco, a gente tem um banco, mas a gente continua sendo cooperativa de crédito. Isso. Então, essa dificuldade hoje de aproximar os sistemas e nós mostrar que é o caso da nossa Sicredi União aqui, que se uniu 3 cooperativas numa, né? Isso. Muitos momentos aqui dentro, não só do Rio Grande do Sul, de outras centrais também, teria que fazer essas unificações e não se faz, né? Porque parece que o CPF é mais forte do que o CNPJ, né? Mas isso, aos poucos, a gente vai ter que ir mostrando o quanto de ganho você tem tendo a duplicidade ou a sobreposição de cooperativas ou de cargos. E à medida que a economia vai se tornando mais competitiva, os ganhos de escala sempre são imperativos nisso, né? A gente tem que garantir esse ganho de escala, né? A segunda e última pergunta, nós estamos vivendo uma situação aparentemente não, o mundo está preocupado com a questão ambiental hoje, né? Então as organizações, elas estão assumindo compromissos, como são os casos dos Objetivos do Milênio e sei também a questão do ESG, né? Como é que o Sicredi, o sistema, está trabalhando estas questões e, inclusive, eu diria assim, olhando o que vocês pensam em contribuir do ponto de vista do financiamento da sociedade para que a gente garanta, digamos, uma maior responsabilidade ambiental, que também os sistemas financeiros podem alcançar produtos com relação a isso, né? Com a essa preocupação que hoje é planetária, né? O Sicredi hoje já é signatário do Pacto Global desde 2019, então nós aderimos às 17 ODS. Os compromissos, né, que são a definição de metas, é uma próxima etapa, mas nós já estamos mensurando todo o impacto positivo que o Sicredi gera. Então, quando a gente fala no financiamento de energia solar, por exemplo, financiamento para o agronegócio, quando se trabalha educação financeira, ou quando se trabalha liderança feminina, liderança jovem,
Então tem vários aspectos hoje que já são medidos internamente e nós conseguimos olhar, inclusive, hoje o Sicredi é formado por 105 cooperativas singulares, 5 centrais, mais a estrutura da Sicredi Participações, que tem o banco e confederação. Mas nós conseguimos medir esses dados de cada uma das 105 cooperativas e elas conseguem se comparar e eventualmente verificar, puxa, em qual indicador eu estou mais atrás ou estou mais à frente, para que haja troca de práticas entre as cooperativas. Então hoje nós nos reconhecemos como uma instituição financeira que trabalha muito a questão da sustentabilidade, principalmente pelo olhar local e regional. E a gente costuma dizer que ao olhar uma região, um município, né, um estado, olhar a individualidade, dificilmente alguém de forma voluntária ou por iniciativa vai querer acabar com alguma coisa, prejudicar uma região. E talvez por conta disso o cooperativismo tenha no seu DNA a sustentabilidade, porque eu olho aquela região e eu quero desenvolver ela, né? Não prejudicar. A gente fala muito em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Então o cooperativismo tem no DNA a sustentabilidade, a gente mensura todos os indicadores, e é uma série de indicadores que a gente vem acompanhando. Sim. E temos o pacto, né, global, somos signatários já há um bom tempinho. Então, esse é um aspecto que, para nós, é muito bom, muito oportuno de ser falado, porque nós nos reconhecemos como uma instituição que preserva muito, né, que valoriza muito a sustentabilidade, ESG e outros nomes que possam ser dados, né, que os nomes também muitas vezes são por um modismo, né, eles vão evoluindo ao longo do tempo, né? Mas ele sempre teve essa presença do desenvolvimento local, né? Essa é uma característica do cooperativismo e particularmente do sistema, né, Sicredi. Então, Pelo relacionamento, né? é isso. Tu está inserido num meio onde que tu tem o colaborador, tu tem o associado, tu tem o presidente, tu tem o conselho, e tu tem esse comprometimento com a comunidade. Os coordenadores de núcleos também, uma organização de pensamento forte, mas até na questão de energia solar, fotovoltaica, o Sicredi se destaca muito no financiamento, né? E agora até a gente se destacou a nível de mútuo, vindo um bom recurso, né? 1 bilhão do Banco Europeu, que quase ninguém chegou porque pela forma que a gente olha a questão da sustentabilidade, né? Então, isso é importante trabalhar, continuar trabalhando, e vamos ser sempre olhados aí como uma instituição financeira que tem aquele olhar, né? Tipo, não, como é que vai estar os nossos filhos, os nossos netos, né? Vai faltar alimentação, não vai faltar, nós precisamos manter as matas, as águas, os rios, né? Tudo isso tem esse olhar hoje de preocupação, né? E a gente tem esse comprometimento, né? É um dos nossos propósitos. E acho que tem um aspecto interessante, né, Alceu, que o Sicredi é uma instituição financeira, sim, temos produtos e serviços, mas nós fazemos muitas coisas além da oferta de produtos e serviços. E mesmo através dos produtos e serviços, o impacto social ele é positivo. Então, quando eu digo que a gente faz muitas coisas além, a gente tem várias ações em saúde, educação, cultura, esporte, programas sociais. Isso. Esse olhar da preservação das nascentes, temos várias cooperativas que trabalham, temos a questão de sucessão familiar rural, muitas vezes as cooperativas atuam nesse aspecto também. Então, são vários pontos que as cooperativas abrangem numa região e muitas vezes procurando resolver lacunas, né? Resolver problemas locais, mesmo que isso vá bastante além da oferta de produtos e serviços financeiros, que seja a mobilização das pessoas, né? Trabalharmos o empreendedorismo local. Isso tudo tem a ver com ESG, com sustentabilidade, né? Sustentabilidade na veia. Com certeza. E eu cito outros exemplos que, por exemplo, são questões de financiamento de agroindústrias locais, né? Que trabalham com o chamado alimento saudável, né? Quer dizer, é praticamente certo que o empreendedor desse tipo de coisa, a primeira porta que ele vai encontrar para buscar um apoio financeiro é o sistema cooperativo, né? Não há dúvida com relação a isso.
Porque isso eu acho que é a demonstração desta preocupação. Né? E é uma tendência agora que nós vamos ter os nossos agricultores de produzirem alimentos saudáveis, alimentos de consumo local. É incrível nos nossos pequenos municípios a presença hoje em dia de uma constelação de agroindústrias na área de panificados, de embutidos, de queijarias, né? E todas elas têm uma relação com o cooperativismo. Tá? Então, são a questão do desenvolvimento local super importante. O Sicredi se preocupa até com o modelo de agricultura da pequena propriedade, de ajudar a mudar aquela matriz produtiva que inviabiliza a pequena propriedade. Às vezes tem filhos de associados que vão para trabalhar na cidade, que poderia trabalhar muito menos, ter uma qualidade de vida muito melhor e ter uma renda melhor ficando na propriedade onde que está o teu pai está, ou coisa assim. Mas é um trabalho que precisamos aqui também se aproximar das cooperativas do ramo agro, né? De infraestrutura. Por quê? Porque precisamos atender no momento que tu construir esse novo modelo, que eles possam ter a comercialização dos seus produtos e viabilizar o negócio. De retém a sucessão familiar, principalmente na pequena propriedade, se for rentável. Se não for, ele claro. não vai ter sucessão. Isso. O filho, o familiar sai e vai procurar outro espaço. Sem dúvida. Só que eu vejo que quem já saiu e foi para os grandes centros, se eles pudessem voltar, voltariam no mesmo dia. O que falta? Falta nós estarmos mais próximos deles, saber as linhas de crédito que tem que viabilizar o negócio e os do ramo agro entrar junto e da infraestrutura, às vezes falta uma energia, uma rede, aonde eles possam viabilizar aquele modelo. E aí precisa técnicos agrícolas que conheçam essa outra atividade. Aqui nós estamos muito baseados no grão, e não na fruticultura, horticultura, ali por diante. Então precisamos se aproximar mais outros ramos de cooperativas também, numa linha bem alinhados, né, para que a gente possa realmente entregar aquilo que a pequena propriedade precisa para ser viabilizada. E numa construção disso, desenvolvimento local, e acho que o censo demográfico está mostrando que não temos ainda os dados da população rural e urbana, mas nós estamos, eu diria, no limite da população rural. Talvez agora nós vamos começar, do êxodo rural, nós vamos começar a ter gente voltando para o rural. Né? Nós temos essa tendência para acontecer isso, né? Que eu vou dar um exemplo. Hoje a gente conhece muitas propriedades de produção leiteira que são de sucesso, em que o filho fez o curso de veterinária, a filha está tocando esse empreendimento, né? Então é um movimento de volta já que se observa, né? E eles têm uma relação nova. E o senhor falou da questão das cooperativas de infraestrutura. Eu saúdo muito uma das questões que elas estão construindo, levando fibra ótica para o meio rural, né? Isso é um trabalho que eu diria assim, é quase público, né? Por quê? Porque tocar um empreendimento moderno da agricultura sem uma internet de qualidade não dá, né? Então, esses são o papel, de novo, do cooperativismo. É a própria emissão da nota. Né? Exato. Vai transportar produto, vai vender, tu tem que emitir a nota. Né? Começam por aí. Dar condições de vida iguais do meio urbano para o jovem permanecendo na propriedade é o grande modelo que a gente precisa perseguir. Né? Por que um dos motivos do jovem sair da propriedade é por entender que na cidade tem as melhores condições de vida. Quando a gente começa a levar a internet para o campo, começa a levar a infraestrutura, e ele percebe uma visão de futuro da propriedade rural, a tendência é que ele permaneça lá. E está entrando também uma palavra nova, né? Qualidade de vida, né? E o meio rural tem essa capacidade de proporcionar, e hoje já cercando com todas
as facilidades de comunicação e de acesso às questões Os do... municípios menores também têm essa qualidade de vida, diferente das capitais. Com certeza. São Paulo, a gente conhece pessoas que levam 3 horas para ir trabalhar e 3 horas para voltar para casa. E isso não tem qualidade de vida. Não tem nenhuma. qualidade de vida nenhuma. Mas só que nós precisamos aí se aproximar mais das cooperativas do ramo agro. As cooperativas têm que rever também como é que elas podem se aproximar também. Eu vejo que tem, às vezes, algumas dificuldades, né, de criar uma central, criar uma holding, não sei qual é que seria uma tributação mais em conta, para viabilizar, numa parceria, várias cooperativas do ramo agro, uma fábrica de ração para atender todas. Sim. Especifica a tua necessidade de fórmula e de quantidade e vai lá, paga por isso. Então tem muita coisa para se fazer. Parece que até agora estava muito fácil. Quando as dificuldades começam a vir, a gente vê que temos que mudar, temos que se aproximar. Por que se uniu a Sicredi Santa Rosa, Missões e Céu Azul? Pela dificuldade. O associado começou a dizer, pô, mas é muito custo, eu preciso, vocês não me atendem. Então, E os outros ramos não é diferente. Vai ter que acontecer isso também. Senhores, já estamos com quase 1 hora de conversa, né? O Coopcast, agradecemos muito, mas muito mesmo, a disponibilidade de vocês. Eu conheço, as agendas não são fáceis, né? Estão aqui no interior do estado, tem uma enorme responsabilidade sobre as suas costas e digamos, a confiança de milhares de associados, as suas famílias, os colaboradores, né? E então eu quero, em nome do nosso Coopcast e dos nossos internautas, agradecer por demais esse tempo e principalmente a qualidade da nossa conversa que nós tivemos aqui. Tá? Nós que agradecemos, ficamos sempre à disposição para que a gente possa fazer um cooperativismo junto. Obrigado ao seu. E parabéns pela dedicação, né, de levar o cooperativismo para cada vez mais pessoas também. Ok, muito obrigado. Até a próxima.